aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da física, onde a gente vai estar estudando dessa vez um assunto de cinemática, continuando o conteúdo de cinemática, e dessa vez a gente vai estudar o movimento vertical, queda livre. Lembrando que na última aula a gente estudou os exercícios de movimento uniformemente variado, depois de a gente ter estudado esse tópico. Continuando os assuntos de cinemática, desta vez a gente vai estar estudando o movimento vertical, a queda livre, certo? Então, por isso, dando início aqui, eu queria fazer, antes da gente abordar as equações e antes da gente abordar algo mais matemático, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Considerando inicialmente que a gente está no vácuo, vamos considerar que a gente está aqui no vácuo e que a gente tem os seguintes objetos. A gente tem uma pedra, tá? Esse círculo aqui é uma pedra e a gente tem aqui uma pena, tá? Finjam que esse desenho bonito, maravilhoso aqui é uma pena. Pensem o seguinte, pensem que eu larguei esse objeto, que é uma pedra, e esse objeto, que é uma pena, ao mesmo instante de tempo, a uma mesma altura, tá? Os dois foram largados ao mesmo instante de tempo e à mesma altura. Obviamente, a nossa querida pedra, ela vai chegar ao chão. Então, a pedra vai chegar ao chão. E a nossa querida amiga pena, ela também vai chegar ao chão. Ela vai chegar aqui ao chão. Ambos os objetos estão ao chão, certo? A pergunta que não quer calar, lembrando mais uma vez, nossos objetos estão onde? Estão no vácuo. Se os ambos objetos estão no vácuo, a pedra foi largada no mesmo instante de tempo que a pena. Ambas chegaram com a mesma altura de queda, chegaram no chão. O tempo que a pedra leva e o tempo que a pena leva é o mesmo? Tempo, 5 segundos para você pensar. Gente, o tempo, considerando que nós estamos no vácuo, o tempo é o mesmo. Então, o tempo que a pena leva é o mesmo tempo que a pedra leva, tá? O tempo que a pena leva é igual ao tempo que a pedra leva para cair. Por quê? Porque a gente está no vácuo. Então, no vácuo, as únicas coisas que importam em um movimento de queda livre, as únicas coisas que vão estar importando é a aceleração gravitacional, tá? A aceleração gravitacional vai importar e vai importar a altura, tá? Somente essas duas coisas que vão importar aí nesse movimento de queda livre, considerando que a gente está no vácuo. Não vai importar peso, não vai importar atrito do ar, não vai importar nada. Só vai importar aceleração gravitacional e altura. Então, considerando que a gente está no vácuo, tanto a pedra quanto a pena, largadas na mesma altura e largadas em um mesmo instante de tempo, elas vão levar o mesmo tempo para chegarem até o chão. Então, essa é a introdução dessa aula de queda livre. Agora a gente vai estar entendendo um pouco melhor, um pouco mais aprofundado acerca desse tema. Então, vamos lá, queda livre. O que é a queda livre? Do que se trata esse assunto? A queda livre é um movimento que ocorre com aceleração constante. Então, a gente tem uma aceleração constante. O que quer dizer constante? Quer dizer que não muda. Então, a gente tem uma aceleração constante, que é uma aceleração gravitacional, tá? Fazendo com que a velocidade da queda aumente a cada instante. Então, basicamente, a queda livre é um movimento de queda que ocorre com uma aceleração constante. Essa aceleração constante, tá? A aceleração constante é igual à aceleração gravitacional, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em alguns momentos você estará utilizando como 10, mas o valor oficial é este. E vai ser um movimento em que cada instante de tempo o objeto que está em queda livre, ele vai estar aumentando a velocidade. Por que em cada instante de tempo ele vai aumentar a velocidade? Lembra lá do movimento uniformemente variado, a gente tem uma aceleração. Sempre que a gente tem uma aceleração, a gente vai ter um aumento aí na velocidade. Então isso acontece exatamente por isso. Então esse objeto que a gente está observando aqui, que é uma pedra, essa pedra ela é largada em queda livre
portanto, ela vai ter um deslocamento para baixo, porque ela está tendo uma queda livre. Esse deslocamento ocorre para baixo porque ela tem um peso, e esse peso está puxando ela para baixo, esse peso juntamente com a aceleração gravitacional. Então ela está sofrendo uma força que é oriunda do seu peso e que tem também como fator fundamental a aceleração, que é igual à gravidade. Então essa pedra é largada em queda livre, considerando uma velocidade inicial igual a zero, e ela chega aqui depois de se deslocar por uma determinada altura h e utilizar um tempo de queda t. Então essa aqui é a aceleração gravitacional. Lembrando que as únicas grandezas que vão ser importantes no movimento de queda livre é a gravidade, tá? É a gravidade, no caso, a aceleração gravitacional, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai ser importante e vai ser importante também a altura. Exatamente essas duas grandezas que a gente vai estar mais estudando. A gente vai analisar isso através de uma equação para ver por que essas que são as grandezas fundamentais. Só para não perder o fio da meada aí, só para não perder esse ponto para estar destacando isso para vocês, se a gente tivesse considerando um caso real, de fato, a pena chegaria depois da pedra, devido ao atrito do ar, já que a aerodinâmica da pena e o seu peso não vão permitir que ela chegue com uma mesma velocidade do que a pedra, tá? Então, num caso real, considerando que a gente não está no vácuo, a gente vai ter sim a pena chegando depois da pedra. Mas nesse caso que a gente tem aqui o vácuo, onde não tem atrito do ar, ambos os objetos chegam juntos. Então, entendido essa parte mais teórica, essa parte mais filosófica, digamos assim, do movimento de queda livre, agora a gente pode partir para um estudo mais técnico, um estudo mais prático, que é o estudo basicamente das equações que a gente vai estar utilizando e assim das aplicações matemáticas da queda livre. Então a gente vai iniciar basicamente com a altura em relação ao tempo, que digamos assim é uma das equações do movimento de queda livre que a gente mais vai estar aplicando, é uma das equações que é muito utilizada nos vestibulares e em diversas partes aí da cinemática. Então se você quer lembrar de uma equação, lembre-se dessa, que é a altura em relação ao tempo, é a altura que você consegue encontrar através do tempo. Então a gente tem aqui, e quando a gente quer calcular a altura do deslocamento de queda livre, a altura de queda, a gente tem que h, que é a altura dada em metros, vai ser igual a g. G é o quê? G é a aceleração da gravidade, aceleração gravitacional, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O t é o tempo que ela levou para ter aquele deslocamento de queda, então do momento que ela é largada até o momento que ela chega ao solo, então esse é o tempo, também é dado em segundos. O tempo vai estar ao quadrado e é dividido por 2, então essa é a nossa equação de altura com relação ao tempo. Com essa equação a gente pode tanto encontrar a altura, se a gente tiver o tempo de deslocamento para chegar até o chão, ou se a gente tiver a altura e quiser definir qual que é o tempo de deslocamento, a gente também pode encontrar. A gente só precisa passar o 2 para cá multiplicando, o g dividindo e raiz. Ficando aqui dessa forma assim, a gente teria 2h sobre g raiz. Isso aqui é igual ao tempo. Então, se eu tenho a altura, eu consigo encontrar o tempo através dessa equação aqui. Então essa é a altura com relação ao tempo. Então vamos analisar esse nosso exemplo aqui, considerando uma aceleração gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado e tempo de 10 segundos. O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar a altura de queda. Então, utilizando nossa equação aqui, h é igual a gt quadrado sobre 2, eu tenho que h é igual a g, g vale quanto? 9,8. Então 9,8 vezes t ao quadrado, então 10 ao quadrado sobre 2, certo? 10 ao quadrado é 100, então 9,8 vezes 100 sobre 2. 100 vezes 9,8 é 980, tá? Faltou o igual aqui. 980. 980 dividido por 2. 980 dividido por 2 é igual a 490 metros. Então, basicamente o seguinte, gente, o que esse valor nos quer dizer? Quer dizer que no vácuo,
qualquer objeto que leve 10 segundos de deslocamento percorreu 490 metros, tá? Como a gente viu lá na página passada, onde a gente analisou que a pedra e a pena chegavam com o mesmo tempo se partissem da mesma altura, porque estavam no vácuo, isso serve aqui para todos os objetos. Todos os objetos, independente do tamanho dele, independente da massa que ele tiver, se ele cair durante 10 segundos, ele percorreu 490 metros em queda livre. Uma outra grandeza também muito importante para a gente estar estudando, que a gente sempre está estudando aqui na cinemática, é a velocidade. A velocidade que aquele móvel, aquele determinado objeto que está em queda livre, obtém durante a queda. Então, para que a gente quer saber isso? Vamos supor que eu quero saber qual que é a velocidade em que um determinado móvel passou em um determinado instante de tempo. Considerando aí um tipo de exercício que gosta muito de cair nos vestibulares e gosta de cair também no Enem. Vamos supor que eu tenho aqui um prédio, tá? Eu tenho aqui um prédio. Vamos supor que uma pedra ela é lançada aqui dessa determinada altura, tá? Ela está nessa altura, no topo do prédio, e eu quero saber qual que é a velocidade que a pedra passou aqui no quarto andar, tá? Então a pedra caiu. Eu quero saber qual velocidade que ela passou aqui no quarto andar. Isso aqui é um tipo de exercício que gosta de ser muito cobrado. Então por isso que é interessante a gente saber como que calcula a velocidade. Porque daí a gente pode fazer esse tipo de cálculo. Porque você vai ter um determinado instante de tempo t, você vai calcular isso através da equação da altura, e com esse determinado tempo t, você vai conseguir definir qual que foi a velocidade que ele passou nesse determinado andar, tá? Esse aqui é um tipo de exercício que gosta muito de ser cobrado. Então, por isso a gente tem essa equação aqui, que a velocidade, que é dada em metros por segundo, ela vai ser igual ao produto da aceleração gravitacional g pelo tempo t. Então, basicamente isso para calcular a velocidade. Então, velocidade é igual a gt, v igual a gt. Velocidade igual ao produto da aceleração gravitacional vezes o tempo. Então vamos fazer esse exemplo aqui. A aceleração gravitacional é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e o tempo é igual a 10 segundos. O que eu quero saber é a velocidade. Então velocidade é igual a 9,8 vezes 10. Velocidade é igual a 98 metros por segundo. Então depois aí de 10 segundos, considerando uma aceleração gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente tem aí a velocidade de 98 metros por segundo. E tem um negócio aí que eu tenho certeza absoluta que você pensou, mas Eduardo, e se eu não tiver o tempo, e se eu não conseguir definir o tempo para conseguir encontrar minha velocidade? Meu Deus, Eduardo, como que eu faço isso? Oh meu Deus! E agora? E agora, gente, que vocês vão utilizar uma outra equação. Lembra aquela equação que a gente conheceu aí lá nas últimas aulas? Uma equação chamada equação de Torricelli, que era vovô fudeu vovó mais duas amigas dela? Exatamente, a equação de Torricelli que não utiliza o tempo. Não utiliza esse cara, tá? A equação de Torricelli que não utiliza o tempo. O que a gente vai tentar analisar? A gente vai pegar a equação de Torricelli e chegar numa equação que relacione a velocidade com a altura. Então vamos lá. A gente tem aqui que a equação de Torricelli é velocidade final ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a variação de distância, certo? Considerando a queda livre, o que a gente pode considerar? A gente pode considerar que como o objeto está em queda livre, ele foi largado com aquela altura. Então ele tem uma velocidade inicial igual a zero. Portanto, se ele tem velocidade final inicial igual a zero, eu posso considerar isso aqui como sendo zero. Portanto, se eu tenho isso aqui como sendo zero, eu vou ter Vf ao quadrado igual a 2 vezes A vezes ΔS. Só que o A não é aceleração. Na queda livre, que aceleração que a gente tem? Na queda livre, a gente tem a aceleração que é G, aceleração gravitacional. E o deslocamento em queda livre é o quê? Deslocamento é a variação da altura. A gente tem a variação da altura em queda livre. Portanto, na queda livre, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui. Vf ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração gravitacional vezes a variação da altura. Então, essa é a nossa equação que a gente utiliza aí para poder calcular a velocidade sem utilizar o tempo, apenas com o deslocamento. Então, naquele mesmo exercício do prédio, se você tiver a variação da altura, você pode calcular utilizando aqui essa minha querida equação que surgiu
da equação de Torricelli. Então a gente não precisa ter tempo, não importa o tempo, tá? Ficamos aí apenas com a equação de Torricelli para definir então a velocidade em função da altura. Então, gente, para essa aula não ficar muito extensa, a gente vai estar encerrando por aqui. Na próxima aula eu estarei resolvendo exercícios de queda livre com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito e também peço para vocês, gente, que se inscreva aqui nesse canal e ative as notificações para não perderem um vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Se vocês têm alguma dúvida, algo que não ficou claro sobre essa aula, deixa nos comentários que com certeza eu estarei respondendo para vocês e ajudando vocês. Se vocês querem ver algum conteúdo, alguma resolução de exercício aqui nesse canal, pode mandar para mim nos comentários ou lá no Instagram que com certeza eu vou estar trazendo para vocês. Então é isso. Se inscrevam aqui, ativem as notificações, deixem esse like aí para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.